Olá para você que nos acompanha pela Rede Princesa, nós estamos aqui no consultório do Dr. Mário Corso, no Instituto de Oftalmologia Santa Maria, para conversar com você que tem o sonho de parar de usar óculos. De repente está te incomodando, já não sabe mais o que fazer, a gente tem uma solução para você. Mas quem vai explicar para a gente é o Dr. Mário. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite. O que a gente pode falar para essa turma que não aguenta mais usar óculos? Seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que vai? O pessoal da Rede Princesa, sempre a gente tem uma parceria muito grande em passar informações a respeito de patologias dos olhos e as melhorias que a gente pode ter com as tecnologias mais atuais. Então é um prazer estar aqui de novo para a gente conversar sobre isso. Doutor, para quem quer parar de usar óculos, hoje qual é a solução? Bem, cada fase de idade ou característica de patologia de alguns pacientes, a gente tem opções diferentes. Então, o que mais está em voga, assim, que é o que funciona bem hoje, que a gente sabe que funciona, para aquele paciente que tem miopia, astigmatismo e hipermetropia, mas tem uma baixa idade, a menos de 55, 60 anos, por exemplo, a melhor opção acaba sendo o laser. Então, o laser ele faz um trabalho só na superfície da córnea, mudando a esfericidade corneana, é uma cirurgia que leva alguns minutos, em torno de 10 a 15 minutos para fazer os dois olhos, são feitos os dois no mesmo momento cirúrgico, não simultaneamente, mas não, um após o outro. Faz um, foi tudo bem, faz o seguinte. É um período de recuperação em que oscila mais a visão, em torno de uma semana até 30 dias, e depois vai estabilizando mais a qualidade de visão, e a pessoa tem muito mais liberdade, por exemplo, para praticar esporte. Então, hoje que está muito em voga a prática de esportes como andar de bicicleta, beach tênis, tênis de praia, né, o beach tênis ali, ou o próprio paddle, além da academia, é muito mais livre para você não depender de um óculos ou de uma lente de contato, que às vezes embaça, entra o suor, começa a arder o olho, no caso de lente, sem falar que a lente de contato também é um fator que aumenta o risco de algumas infecções, e o risco de se ter uma infecção no uso de lente de contato é quase maior do que no caso da vigência de uma cirurgia refrativa, né? Agora, doutor, fiz a cirurgia lá com meus 30, 40 anos, vou precisar fazê-la de novo depois que passar dessa idade limite que o senhor falou? A sua pergunta é muito boa porque as pessoas têm uma falsa ideia de que não funciona e que perde efeito, mas isso não é verdade. Aquilo que tu corrige geralmente vai permanecer para toda a tua vida, e o que muda, na verdade, é o próprio olho. Então, assim como uma cirurgia plástica, ela é para um momento de vida e você pode depois ter mudanças, passa a idade, você vai ter novas mudanças, o olho também vai ter outras mudanças. Então, uma das coisas que a gente avisa para o paciente com menos de 40 anos, 30, 35, 20 anos de idade, é que ele faz a cirurgia mais cedo, ele vai aproveitar mais essa ausência da necessidade do óculos, para melhorar a qualidade de vida e praticar o esporte numa idade em que é mais útil isso. E existe uma perda natural por outros motivos, além daquele inicialmente que fez o grau da miopia ou da hipermetropia, e que começa a aparecer após os 40 anos, que é a presbiopia, ou popular vista cansada, que é uma alteração natural do olho humano, assim como a catarata, e que todos nós vamos acabar tendo isso se a gente viver o suficiente, obviamente. Então, após os 40 existe uma mudança assim da visão. Entre 20 e 40 anos, você pode fazer uma cirurgia refrativa com laser, por exemplo, na faixa dos 20, 25 anos ou menos, mas você trabalha muito com visão de perto, atividade celular, computador, você pode ter uma estimulação adicional e que, após alguns anos, pode desenvolver um pouco de miopia. Mas nunca vai ser aquele total que você desenvolveu antes. E é um novo desenvolvimento de miopia. Então, nesses casos, dá para reoperar, na maioria dos casos, a menos que o paciente tenha limitações em função de espessura de córnea, que é a membrana que a gente usa do olho para moldar a correção do grau, ou que tenha alguma outra patologia que o grau esteja sendo causado por outro tipo de problema. Tá? Então, existem uns critérios para a gente fazer isso. E quando o paciente passa dos 40, 50 anos, a gente pode moldar a cirurgia refrativa a laser para que a gente tenha uma correção da visão de longe, prioritariamente num olho, que a gente chama de olho dominante, e no outro olho a gente cria uma variação de curvatura de córnea, melhorando a qualidade de foco daí para perto. Então a pessoa pode também, após os 40, ficar independente daquela visão, daquele óculos de visão para perto, do óculosinho de vovô, pela correção de um olho mais para a visão de perto, de próximo, e um para longe. E após os 55 anos,
O que a gente tem hoje que funciona muito bem, se a pessoa tem alguns critérios que são analisados para cada caso, né? Se houver possibilidade, existe como a gente fazer uma cirurgia em que se implanta uma lente dentro do olho, retirando-se uma lente natural que chama cristalino, e implanta uma lente artificial. Isso já é feito naturalmente numa cirurgia de catarata. Só que hoje existe uma normativa do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia em que a gente pode fazer uma cirurgia, mesmo que o paciente não tenha uma necessidade, não esteja com uma catarata, vamos dizer assim, madura, mas desde que ele tenha 55 anos ou mais e ele já tenha mais de 1,5 graus de dificuldade para longe também, ele pode se submeter, se for essa a vontade dele, a esse tipo de correção em que se implanta uma lente. Então, se a gente puder mostrar aqui, existem lentes de vários fabricantes. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma lente de um fabricante, que é uma lente trifocal, ela tem uns anéis, que permite a correção da qualidade de visão tanto para longe quanto para perto e para meia distância. Então, fica uma visão mais próxima do natural. Isso não é uma coisa só de uma empresa. Então, a gente tem aqui outra empresa, que é uma empresa europeia, que ela também tem algumas variações de lentes que permitem visão longe, meia distância e perto. Sempre lembrando que isso tem critérios, que a gente precisa examinar o paciente antes, fazer uma série de exames para definir o que é melhor. Essas lentes não só podem corrigir isso, como também elas podem corrigir astigmatismo. Nesse caso, além dos anéis centrais que essas lentes possuem, como essa aqui ou esta outra que eu estava mostrando agora, a gente pode adicionar uma correção do astigmatismo pela presença de uns sinaizinhos em que a lente aqui vai ter uma diferença de grau em relação ao outro eixo, que a gente chama, e isso é colocado, posicionado no olho do paciente de acordo com as características dele. Então, hoje, a gente tem várias opções para corrigir tanto a miopia quanto a hipermetropia e também o astigmatismo no mesmo procedimento. Então, tanto na cirurgia de catarata ou no implante de lente para quem tem mais de 40 anos, quanto para o laser, para quem tem menos de 50 anos de idade, também o laser é muito efetivo, ou para jovem que quer se tornar, ter mais liberdade visual na prática dos seus esportes e na qualidade de vida, existem diferentes opções e cada uma vai depender das características do olho do paciente. Doutor, vou te fazer uma pergunta que parece óbvia. Essas cirurgias, elas doem ou não? A cirurgia em si, ela não tem dor nenhuma. Nenhuma das duas cirurgias é feita, todas elas são feitas com anestesia tópica, que a gente chama de anestesia local, e tanto no laser quanto na cirurgia do implante de lente não há dor porque o paciente está sob uma medicação anestésica, mas com anestesia local. Ele não tem sedação, ele fica acordado, opera e já vai para casa, então tem alta imediata. E aqui no Santa Maria a gente tem o centro cirúrgico próprio, a gente tem uma equipe multidisciplinar, a gente também conta com médicos de várias especialidades e contamos aí com 30 anos de experiência em oftalmologia, que nos dá uma bagagem assim de experiência e de cuidado com o olho para que a gente sempre planeje aquilo para que o paciente tenha o melhor resultado possível dentro das melhores condições. Então, a cirurgia em si ela não dói. O que pode ter no pós-operatório, como qualquer procedimento, um pouco de desconforto nas primeiras 24, 48 horas, que normalmente é bem tolerado, mas a maioria dos pacientes não queixa uma dor assim importante que vai afetar suas atividades assim habituais, mas se isso acontecer é para no máximo 1 ou 2 dias. Importante lembrar também que, com base em todo e qualquer procedimento, os cuidados pós-operatórios, pós-cirúrgicos são naturais, né? E necessários. São extremamente importantes. Então, seguir aquilo que a equipe da médica está explicando, porque a gente tem um staff todo aqui, uma equipe que orienta o paciente tanto durante os exames, quanto no pós-operatório e quanto no pré-operatório, quais os cuidados que a gente tem para a gente evitar qualquer tipo de complicação. Mas nessas cirurgias, principalmente na cirurgia refrativa a laser, o maior risco que se tem, ele é, na verdade, de o paciente responder com uma hipocorreção ou com uma hipercorreção. Nesses casos, como a gente tem estrutura própria, laser próprio, a gente consegue retratar entre 3 e 6 meses sem custo nenhum para o paciente, caso a gente perceba que isso tenha um defeito de resposta ao laser. Mas o índice em que há hipo ou hipercorreção, hipo ou hiper, quer dizer corrige demais ou corrige de menos, é menos de 2% no nosso levantamento aqui da própria clínica. Então, a chance de ter que fazer um retratamento é muito baixa para a maioria dos pacientes. Doutor, falando um pouquinho sobre a catarata, tem acontecido de ter casos em pessoas mais jovens? A catarata, na verdade, se me der licença, eu vou pegar aqui
nós temos uma lente natural dentro do olho que chama cristalino. E essa é a lente que depois dos 40 anos ela deixa de funcionar. Então, a principal responsabilidade dessa lente, a principal função dela é ajustar o foco e principalmente nos dar o foco de visão para próximo, que é a visão de leitura, na palma da mão, aqui na distância dos braços. Tá? Quando a gente passa dos 40, essa lente ela deixa de funcionar adequadamente, ela vai perdendo elasticidade e aí a pessoa vai precisando esticar o braço. O pessoal fala que ou estou com o braço curto ou estou com a vista cansada, né? Antigamente a gente chamava isso de vista cansada, exatamente. Então, essa lente ela já começa a funcionar mal ali pelos 40 anos, e a gente chama isso de presbiopia. E a lente, como ela é bem transparente ainda nessa fase, a gente chama de cristalino. Ela é uma lente normal, bem transparente, uma lente natural, que se assemelha a uma pequena almofadinha redonda, com uma capinha transparente também e com gel dentro. Esse gel vai ficando cada vez mais rígido e diminui essa elasticidade da lente. Então, dos 40 anos em diante, quando ela perde a elasticidade, ela vai dificultando a nossa visão e nós passamos a depender de óculos, mesmo quem nunca dependeu. E quem já dependia de óculos antes, muda o grau entre o que usava antes dos 40 e o que vai usar depois. Por isso, essa mudança que a gente explica. Mas, quando a gente chega a uma certa idade, principalmente após os 55, 60 anos, essa lente, que é o cristalino, ele passa a ficar opaco, então ele vai ficando sem transparência. E é como tu olhar por um vidro embaçado. Então ele começa a tirar a qualidade de visão, as pessoas informam que enxergam como se visse através de uma queda d'água e por isso que tem o nome de catarata. Então a catarata nada mais é do que uma opacificação de uma lente natural que todos nós temos dentro do olho. E aí alguns pacientes perguntam, doutor, mas se eu estou com catarata, eu preciso pôr uma lente? Atualmente sim, antigamente não se colocava porque não existiam essas lentes. Então toda e qualquer cirurgia de catarata pressupõe-se a necessidade de implantar uma lente. A gente só não implanta em caso de alguma complicação cirúrgica em que não dê para implantar lente. Tá? Mas quanto à tua pergunta, pode-se ter catarata em qualquer idade? Pode. Distúrbios metabólicos, uso de corticoide, que é, por exemplo, Decadron, essas injeções que se fazem às vezes em farmácia, mesmo com recomendação médica, se for muito repetitiva, que tem muito corticoide para tratamento de alergia ou de doenças inflamatórias, ela pode levar como um efeito colateral a formação de uma catarata mais precoce. Distúrbios como patologias de tireoide também podem aumentar, alguns distúrbios metabólicos, algumas características familiares, que a pessoa pode ter uma tendência congênita de desenvolver uma opacidade cristalino, pode fazer com que tu tenha catarata mais cedo. E existem também doenças como a chikungunya, como a rubéola, toxoplasmose, etc., que podem, num processo inflamatório, tanto na fase intrauterina quanto pós, levar ao desenvolvimento de opacidade dessa lente do cristalino e formar o que a gente chama de catarata. O uso de colírios também com corticosteroide, ele aumenta o risco de desenvolver glaucoma, que é um aumento secundário da pressão ocular por efeito exagerado ou de longa data desses colírios com corticosteroides, e também pode levar à opacificação do cristalino. Também ela pode ficar opaca por uso de corticoide, que é um medicamento muito usado na medicina, do ponto de vista tópico em colírio. Então, tem muito cuidado em se automedicar com colírios, porque nem todo colírio é inócuo. Agora, importante lembrar que, na dúvida, né, ou sentindo qualquer anomalia na visão, que procure um médico, até porque muitas vezes as pessoas ficam nessa do achismo e demoram para buscar um especialista, né, doutor? Exatamente. A prevenção, como em todas as áreas da medicina, é o melhor remédio. Então, procurar cedo, descobrir cedo se tem uma patologia. No caso de qualidade visual, hoje existem muitas possibilidades para a gente se tornar independente, ter mais liberdade, como o laser. Aqueles pacientes que eventualmente têm uma patologia de córnea e que não conseguem fazer a correção com o laser, existe o implante de uma lente que a gente chama de lentes fásicas, que também a gente faz aqui. E também a cirurgia com implante de lente com a retirada do cristalino, que é a mesma cirurgia que se faz, por exemplo, numa catarata, mas hoje, pela melhoria dessas lentes que a gente tem trifocais, permitem que a pessoa faça uma cirurgia aí na faixa dos 50, 60 anos ou mais, e que se torne independente de óculos, tanto para visão longe, quanto para meia distância, quanto para perto. Então, melhorou bastante a questão disso. E descobrindo doenças mais cedo, obviamente que é mais fácil de tratar. Certo. Doutor, muito obrigado por esclarecer para a gente um pouquinho sobre isso. Vale reforçar, a Santa Maria Instituto de Oftalmologia tem uma estrutura completa para atender os pacientes, não só aqui de Xanxerê, mas de toda a região, né?
Nós estamos com a nossa estrutura aqui já há mais de 20 anos e experiência como oftalmologista, a gente tem aqui na nossa equipe vários médicos com diferentes especialidades para tratar de várias patologias de pálpebra, segmento posterior, anterior, diabetes, doenças de retina e pterígio, catarata, todas as demais patologias do olho. E também nós temos uma experiência de 30 anos na área de oftalmologia que nos confere bastante segurança e um respaldo junto à população que nos conhece com relação a que a gente faça as coisas com qualidade, e a gente fica muito feliz de poder contribuir e participar aqui do desenvolvimento do ramo de saúde na cidade de Xanxerê e região. Muito bem, nós conversamos com o Dr. Mário Alberto Corso, falando um pouquinho sobre as cirurgias refrativas, sobre também a questão de catarata. E uma dica muito importante que o doutor deu durante essa entrevista: se você perceber alguma diferença na sua visão, procure um especialista o mais breve possível. Para a Rede Princesa, Guilherme Rosa.